Dentro de poucas horas, na verdade, os Estados Unidos começam a impor pesadas tarifas comerciais a mais de 60 países. O Brasil é um dos mais atingidos. Donald Trump transformou tarifas na principal ferramenta de política externa dele, se não a única. Pode-se argumentar se essas tarifas, se essa ferramenta trará os resultados pretendidos, Make America Great Again, ou se é apenas mais um sintoma de uma superpotência praticando suicídio. Variam muito os motivos alegados para a imposição de tarifas, mas no caso do Brasil é uma mescla de política com questões essencialmente comerciais. Nesse setor comercial, o Brasil, de certa maneira, colhe o que plantou ao longo de décadas, que foi a opção preferencial por protecionismo e uma economia fechada. É óbvio que a gente ia virar alvo preferencial quando o mundo de ontem fosse embora, e esse mundo foi embora. Mas a armadilha piorou devido à nossa política. As forças de um lado e de outro ignoraram a natureza do projeto de dominação de Trump. O governo deleitou-se nos dividendos eleitorais proporcionados pelo presidente americano, que acabou virando um cabo eleitoral de Lula, pois país nenhum gosta de ser tratado a pontapés. Negociações para valer? Como assim? Se os americanos estão ajudando a ganhar a reeleição do ponto de vista de Lula. Algumas das principais figuras da oposição assumiram a burrice de acreditar que potências têm amigos. Não, elas só têm interesses. Para Trump, tanto faz Lula como alguém de sobrenome Bolsonaro. No meio disso tudo, o respeitado Financial Times registra hoje em longa reportagem que os Estados Unidos vão perder a condição de maior exportador agrícola do mundo. Para nós, para o Brasil. Somos um grande país que teima em pensar pequeno. Nós vamos falar hoje também do que Flávio e Lula têm a dizer, ou não querem ainda dizer, ou não sabem ainda o que dizer sobre economia. E como andam as democracias, quer dizer, como estão dando mal as democracias na América Latina. Nós estamos com um time completo hoje. Daniel Rittner em Brasília, Lourival Santana, Thaís Hered, Caio Junqueira. Boa noite a meus colegas. A partir da meia-noite, o Brasil passa a ser um dos países mais tarifados do mundo pelos Estados Unidos. É quando entra em vigor a sobretaxa de 25% sobre parte das nossas exportações. Na véspera do tarifaço, o governo brasileiro ouviu os setores atingidos. Confira, a reportagem é de Danilo Moliterno. Em busca de uma resposta às taxas, o governo mobilizou reuniões em série nas últimas horas. Lula se reuniu com ministros 2 vezes e ministros encontraram representantes da indústria e do agronegócio. De crédito com juros reduzidos a condições diferenciadas para pagamentos de impostos, os empresários dos setores afetados apresentaram uma lista de demandas à gestão federal. Vamos levar para o presidente Lula o quadro e ele vai tomar a decisão. Não há uma data para ser tomada, não será imediatamente, mas vai ser no tempo certo. As empresas ainda pediram que o governo Lula não acione a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. O setor produtivo argumentou nos encontros que o mecanismo não ajudaria a reverter as tarifas e poderia escalar as tensões com a Casa Branca. A avaliação dos setores é que a política também pesa para as decisões do governo sobre o tarifaço. A preocupação é com respostas incisivas e inócuas para as tratativas, mas usadas de olho nas eleições. Nesta semana, o presidente Lula desafiou os americanos a estabelecerem um comitê no Brasil de apoio a Flávio Bolsonaro. O novo tarifaço vem num momento em que os Estados Unidos estão perto de deixarem de ser a maior potência de exportação agrícola mundial, depois de mais de um século. É o que aponta uma reportagem do Financial Times. Entre os motivos, os altos custos de produção. A Federação Americana de Escritórios Agrícolas projeta que os gastos vão superar as receitas dos produtores no ano que vem, em culturas como soja e milho, mantidos os preços esperados para os grãos. As dificuldades atingem um eleitorado crucial de Donald Trump, para o qual o republicano prometeu medidas econômicas visando expandir a produção no campo. A realidade não é tão promissora.
No ano passado, os Estados Unidos exportaram apenas 2 bilhões de reais a mais do que o Brasil em produtos agrícolas, que, segundo analistas, se beneficiou da própria disrupção comercial de Trump. O Financial Times lembra que o Brasil já é o maior produtor mundial de soja, carne bovina e carne de aves, e também superou os Estados Unidos como principal exportador de algodão, em parte devido às mudanças nas compras da China, que passou a adquirir o produto brasileiro em vez do americano.